Eu prometo ser delicado. Essas foram as palavras que o milionário sussurrou para a jovem pura e inocente, mudando para sempre o destino de ambos. Uma história de amor verdadeiro que começou com o perfume de flores e se transformou em algo muito maior. De onde você está assistindo? Se inscreve no canal e deixa o like para descobrir como o amor pode transformar vidas. O aroma intenso de jasmim que emanava dos jardins da mansão misturava-se com a brisa salina do Atlântico quando Yara cruzou o portão de ferro forjado colonial pela primeira vez. Seus olhos, dois profundos oceanos de inocência, refletiam as luzes douradas que dançavam nas janelas da imponente residência. A jovem florista, com suas mãos ainda perfumadas pelas bromélias que havia arranjado durante todo o dia, jamais teria imaginado que aquela simples entrega de flores mudaria completamente o curso de sua vida simples e protegida na pequena cidade litorânea de Santa Catarina. Às vezes, o destino nos leva por caminhos que nunca planejamos percorrer, apenas para nos mostrar que o extraordinário pode nascer do cotidiano. Pensou enquanto subia os degraus de pedra-sabão, sentindo o peso do elaborado arranjo floral entre seus braços. Yara Teixeira, aos 22 anos, possuía uma inocência genuína que transparecia em cada gesto delicado, uma determinação silenciosa herdada de gerações de mulheres trabalhadoras do litoral catarinense, e uma empatia natural que lhe permitia ver beleza, onde outros apenas percebiam dificuldades. Havia trabalhado na floricultura da família desde que terminou o ensino médio, transformando simples flores em pequenas obras de arte que adornavam as ruas de paralelepípedos do centro histórico. O caseiro que lhe abriu a porta a observou com uma mistura de curiosidade e distância. Não era comum que o senhor da casa solicitasse pessoalmente um arranjo floral para uma reunião de negócios, e menos ainda que pedisse que fosse entregue diretamente no salão principal. "Por aqui, senhorita", indicou o homem com voz neutra, guiando-a através de um corredor decorado com azulejos portugueses que contavam silenciosas histórias de séculos passados. O som de seus passos ressoava suavemente sobre o piso de madeira de lei polida, misturando-se com as notas distantes de uma viola de 7 cordas que alguém tocava em algum cômodo da casa. Enquanto avançava, Yara não podia evitar admirar a fusão perfeita entre a tradição colonial portuguesa e o luxo contemporâneo que caracterizava cada canto daquela mansão. Foi então que o viu. Murilo Mendonça se encontrava de costas para ela, contemplando o entardecer através de uma janela que enquadrava perfeitamente o Atlântico, como se fosse uma tela viva. Sua silhueta recortada contra a luz crepuscular projetava uma sombra alongada sobre o chão, criando uma imagem quase cinematográfica. "Senhor, chegou a florista com o arranjo que solicitou", anunciou o caseiro. Quando Murilo se virou, seus olhos se encontraram com os de Yara pela primeira vez. O tempo pareceu se deter naquele instante. Ele, um homem de 40 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas que só acentuavam seu charme maduro, a observava com uma intensidade desconcertante. Seus olhos escuros, que pareciam carregar o peso de inúmeras decepções, iluminaram-se momentaneamente com algo que ela não soube identificar. "Obrigado, Juvenal. Pode se retirar", disse sem desviar o olhar da jovem. O perfume das flores frescas se espalhou pelo ambiente, enquanto Yara colocava cuidadosamente o arranjo sobre a mesa central. Os últimos raios de sol atravessavam as janelas, pintando as paredes brancas com tons dourados e rosados, criando uma atmosfera quase mágica. "Gostou?" perguntou ela com timidez, referindo-se ao arranjo floral. "Está perfeito", respondeu ele, embora seus olhos não tivessem se desviado nem um segundo para as flores. "Exatamente o que eu precisava." O que nenhum dos dois podia imaginar naquele momento era que aquelas palavras continham uma verdade muito mais profunda do que parecia. Porque às vezes, o destino utiliza os encontros mais inesperados para tecer histórias que estavam escritas muito antes que seus protagonistas fossem conscientes delas. O relógio da Praça da Matriz acabava de dar 7 horas da noite quando Yara retornou à floricultura da família. O pequeno estabelecimento, situado em uma ruela de paralelepípedos do centro histórico, transbordava com o aroma misturado de jasmins, rosas e orquídeas.
Sua mãe, Celina, limpava meticulosamente o balcão enquanto cantarolava uma antiga canção do folclore açoriano. Você demorou mais que o normal, filha, comentou a mulher sem levantar o olhar de sua tarefa. Yara deixou escapar um suspiro quase imperceptível. Como explicar o que havia acontecido na mansão de Murilo Mendonça? Como descrever a estranha conexão que havia sentido ao cruzar olhares com aquele homem que pertencia a um mundo tão distinto do seu? O Sr. Mendonça quis se certificar de que o arranjo estava exatamente como ele havia imaginado, respondeu, ocultando a verdade pela metade. O certo era que, contrariando todas as expectativas, Murilo havia dispensado seu caseiro e insistido para que Yara ficasse para um café no terraço da mansão. Aquela conversa, que deveria ter durado apenas alguns minutos, estendeu-se por quase 2 horas. Durante esse tempo, haviam descoberto uma conexão inesperada através de suas histórias sobre a infância na mesma região de praias e Mata Atlântica. A primeira surpresa chegou quando ela descobriu que ele havia crescido em uma família humilde, sendo filho de um pescador local, e que toda sua fortuna havia sido construída do zero. Meu pai costumava dizer que o mar nos dá tudo o que precisamos, mas nunca o que queremos, contou ele, enquanto servia uma taça de licor de jabuticaba. Demorei anos para entender que ele se referia à ambição. A segunda revelação, ainda mais impactante, ocorreu quando ele confessou ter reconhecido nela a neta da mulher que cuidara dele quando criança, estabelecendo um vínculo familiar inesperado que os conectava ao passado da vila de pescadores. Sua avó Jurema tinha as mesmas mãos que você, disse com um sorriso nostálgico. Sempre cheiravam a alecrim e alfazema. Agora, enquanto ajudava sua mãe a fechar a loja, Yara sentia que algo fundamental havia mudado em seu interior, como se uma semente tivesse sido plantada em terra fértil, esperando o momento adequado para germinar. Amanhã tenho que entregar um pedido no resort Ponta dos Corais, comentou Celina, interrompendo seus pensamentos. Você consegue cuidar sozinha da loja? Claro, mãe, respondeu Yara, agradecendo interiormente a oportunidade de estar sozinha com seus pensamentos. Nessa noite, da pequena varanda de seu quarto, contemplou a lua que se refletia no mar, o mesmo mar que havia alimentado gerações de famílias, como a de Murilo. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar com algo além da rotina segura e previsível que havia construído ao seu redor. O som de seu celular a sobressaltou. Uma mensagem de um número desconhecido iluminou a tela. As flores causaram sensação na reunião. Aceitaria preparar um novo arranjo para sexta-feira? Murilo Mendonça. Seus dedos tremeram ligeiramente enquanto respondia um simples sim. Não sabia que acabava de dar o primeiro passo em um caminho que mudaria sua vida para sempre. A floricultura Jardim da Jurema, batizada em homenagem à sua avó, havia se tornado o cenário de uma transformação sutil, mas inegável em Yara. Durante as 3 semanas seguintes àquele primeiro encontro, Murilo havia encomendado arranjos florais com uma regularidade que não passou despercebida para Dandara, sua melhor amiga desde a infância e funcionária do negócio familiar. Não acha estranho que um homem como ele esteja tão interessado em flores? Perguntou Dandara, enquanto arrumava um buquê de lírios. Minha tia Ivete trabalha na cozinha da mansão dele e diz que nunca antes ele tinha sido tão meticuloso com a decoração. Yara tentou manter uma expressão neutra, embora sentisse o calor subindo por suas bochechas. Ele é um homem de negócios, Danda. Provavelmente quer causar boa impressão aos clientes. Ou talvez queira impressionar alguém mais, insistiu sua amiga com um olhar inquisitivo. Você não me contou exatamente o que aconteceu no dia em que foi entregar o primeiro arranjo. O sino da porta interrompeu oportunamente a conversa. Yara agradeceu interiormente a distração até que viu quem entrava no estabelecimento. Vitória Cavalcante, uma mulher de uns 35 anos, com a elegância própria de alguém acostumado aos ambientes exclusivos de São Paulo, avançou em direção ao balcão com a confiança de quem sabe exatamente o efeito que causa. Bom dia, cumprimentou com um sotaque que revelava suas origens cosmopolitas. Preciso de um arranjo floral para um jantar esta noite. Enquanto Yara atendia a cliente, notou como os olhos de Vitória percorriam o modesto local com uma mistura de curiosidade
e certo desdém mal disfarçado. Alguma preferência em particular? Perguntou a florista. Algo sofisticado, é claro. É para impressionar um velho amigo. Fez uma pausa significativa. Murilo Mendonça. Talvez o conheçam. É bastante conhecido na região. O nome caiu como uma pedra em um lago tranquilo, criando ondas de inquietude em Yara. A expressão de Dandara, que havia escutado toda a conversa, era um poema de curiosidade mal contida. Claro que o conhecemos, interveio Dandara com um sorriso carregado de intenção. Na verdade, minha amiga tem preparado arranjos personalizados para ele durante as últimas semanas. Vitória então dirigiu toda a sua atenção para Yara, avaliando-a com olhos treinados para detectar competição. Que interessante, comentou com um sorriso que não chegou aos seus olhos. Murilo sempre teve bom gosto para tudo. A insinuação pairou no ar como um perfume demasiado intenso. Yara manteve a compostura, embora sentisse um nó formando-se em sua garganta. Prepararei algo especial para seu jantar, respondeu com profissionalismo. Prefere retirar o que enviemos? Eu mesma virei buscar. Tenho curiosidade em ver que tipo de arranjos conquistaram um homem tão exigente. Quando Vitória abandonou a loja, deixando atrás de si uma esteira de perfume francês, o silêncio entre as duas amigas tornou-se denso. O que foi isso? Perguntou finalmente Dandara. Quem é essa mulher? Não sei, respondeu Yara, embora uma sensação incômoda se instalasse em seu peito. Mas parece conhecer muito bem o Murilo. Nessa tarde, enquanto preparava o arranjo solicitado por Vitória, Yara enfrentou pela primeira vez a dolorosa pontada do ciúme. Uma emoção desconhecida, que contrastava com a ilusão que havia alimentado durante aquelas semanas. O coração sempre floresce antes de saber se a estação é propícia. Recordou as palavras de sua avó, enquanto suas mãos trabalhavam mecanicamente entre caules e folhas. Quando Vitória retornou para retirar sua encomenda, fez questão de deixar cair uma informação como quem não quer nada. Está perfeito, obrigada. Murilo e eu nos conhecemos há anos. Fomos muito próximos em São Paulo, antes que ele decidisse se isolar nesta cidade litorânea. Fez uma pausa calculada. Mas vim para lembrá-lo do que deixou para trás. Aquela noite, Yara chorou pela primeira vez por um homem que mal conhecia, mas que já havia criado raízes em seu coração. A dúvida, esse primeiro grande obstáculo, havia aparecido em seu caminho como uma sombra alongada que ameaçava ocultar a luz que apenas começava a iluminar sua vida. O sol do meio-dia caía implacável sobre a orla marítima quando Yara decidiu tirar seu intervalo. A floricultura havia estado inusualmente movimentada naquela manhã, como se toda a cidade tivesse decidido expressar seus sentimentos através de flores. Talvez fosse a proximidade da Semana Santa, que sempre trazia consigo um ar de renovação e penitência. Sentou-se em um dos bancos em frente ao mar, deixando que a brisa salgada refrescasse seu rosto acalorado. 3 dias haviam se passado desde o encontro com Vitória. 3 dias em que não tivera notícias de Murilo. A ausência se sentia como um espaço vazio, que antes nem sequer sabia que existia. Yara. A voz grave e familiar a sobressaltou. Murilo estava de pé junto ao banco, vestido de maneira informal com uma calça de linho claro e uma camisa azul com as mangas dobradas até os cotovelos. Nunca o havia visto assim, tão distante da imagem do empresário impecável. Senhor Mendonça, cumprimentou ela, tentando manter a formalidade como um escudo. Acho que, depois de nossas conversas, poderíamos deixar as formalidades, sorriu ele, sentando-se ao seu lado. Posso te fazer companhia? O silêncio entre eles durou apenas alguns segundos, mas se sentiu como uma eternidade. Finalmente foi Yara quem reuniu a coragem para falar. Como foi seu jantar com a senhorita Cavalcante? A pergunta direta pareceu surpreendê-lo. Uma sombra cruzou fugazmente por seu rosto, antes que esboçasse um sorriso triste. Então você conheceu Vitória, comentou fixando o olhar no horizonte. Devia imaginar que ela buscaria uma maneira de marcar seu território. Não entendo. Vitória e eu tivemos um relacionamento há anos em São Paulo, explicou ele com voz serena.
Um relacionamento que terminou quando descobri que ela só estava interessada em meu dinheiro e nas portas que eu poderia abrir para ela na alta sociedade. Yara escutava em silêncio, sentindo como cada palavra aliviava o peso que havia carregado durante aqueles dias. Ela apareceu na minha porta há uma semana, falando de segundas oportunidades e arrependimentos, continuou Murilo. O jantar foi ideia dela, uma última tentativa de recuperar algo que nunca existiu realmente. E funcionou? Perguntou Yara em um sussurro, sem poder conter-se. Murilo então virou-se para olhá-la diretamente. Seus olhos habitualmente reservados mostravam uma vulnerabilidade que a comoveu profundamente. Como poderia funcionar quando durante toda a noite eu só conseguia pensar na jovem florista que encheu minha casa de vida e cor? Respondeu com uma sinceridade desarmante. A mesma jovem que me fez lembrar quem eu era antes que o sucesso e as decepções me transformassem em alguém que às vezes não reconheço. O coração de Yara deu um salto. As palavras se amontoaram em sua garganta, mas nenhuma parecia suficiente para expressar o que sentia. Há algo que você deve saber sobre mim, continuou ele, adotando um tom mais sério. Há 7 anos, minha esposa me abandonou. Estávamos casados há 3 anos quando ela decidiu que a vida que eu oferecia não era suficientemente emocionante. Foi para Nova York perseguindo um sonho que eu não podia lhe dar. A revelação caiu como um balde de água fria. Yara jamais havia imaginado que Murilo tivesse sido casado. Sinto muito, murmurou sem saber o que mais dizer. Não busco compaixão, esclareceu ele com gentileza. Só quero que entenda por que me custa confiar, por que mantive distância de todo mundo durante tanto tempo. Até que você apareceu, com suas flores e seu modo de ver beleza nas coisas mais simples. Uma gaivota cruzou o céu sobre suas cabeças, seu grasnido rompendo momentaneamente o encanto daquele instante compartilhado. Tenho medo, confessou Yara finalmente. Medo de sentir algo por alguém tão diferente de mim, alguém que pertence a um mundo que não conheço. Eu também tenho medo, respondeu ele, tomando suavemente sua mão. Medo de voltar a abrir meu coração e descobrir que já não me lembro como amar corretamente. Aquele gesto tão simples e ao mesmo tempo tão íntimo selou algo entre eles. Uma promessa não pronunciada de honestidade, de tentar avançar passo a passo, sem expectativas, mas com esperança. Gostaria de vir jantar na minha casa nesta sexta-feira? Perguntou ele. Nada formal, só nós, boa comida e talvez um pouco de música. Yara sabia que sua resposta significaria cruzar uma linha, abandonar a segurança do conhecido para aventurar-se em um território inexplorado. Mas também sabia, com essa certeza que às vezes nasce da alma, que algumas oportunidades só se apresentam uma vez na vida. Adoraria, respondeu finalmente, sentindo como uma porta se abria diante dela, uma porta para possibilidades que nunca havia imaginado. Enquanto retornava à floricultura, Yara compreendeu que as verdades mais importantes frequentemente vêm acompanhadas de espinhos, como as rosas mais belas, e que às vezes vale a pena arriscar-se a sofrer alguma espetada pela promessa de uma flor que ainda não mostrou toda a sua beleza. A noite de sexta-feira chegou com uma mistura de antecipação e nervosismo para Yara. Havia escolhido um vestido simples, mas elegante, de um azul profundo, que realçava o tom dourado de sua pele catarinense e combinava com o pingente de água marinha que havia pertencido à sua avó Jurema. Um tesouro familiar que só usava em ocasiões muito especiais. O táxi a deixou em frente à imponente mansão justo quando o sol começava seu descenso em direção ao horizonte, tingindo o céu com tonalidades alaranjadas e violetas. Desta vez, não foi o caseiro quem abriu a porta, mas o próprio Murilo. Você está linda, disse como cumprimento, com uma admiração genuína que a fez corar. Obrigada, respondeu ela, entregando-lhe um pequeno ramalhete de flores silvestres que havia colhido pessoalmente. Não é um arranjo profissional, mas... É perfeito justamente porque foi você quem fez, interrompeu-a tomando as flores com delicadeza. Venha, quero te mostrar algo. Murilo a guiou através da casa até chegar a uma porta dos fundos que conduzia a uma parte do jardim que ela não havia visto em suas visitas anteriores. Ao cruzar a soleira, Yara conteve a respiração. Diante dela,
se estendia um terraço colonial tradicional, mas transformado em algo mágico. Dezenas de pequenas luzes pendiam entre as trepadeiras de jasmim e buganvílias, criando a ilusão de um céu estrelado. No centro, uma mesa para dois aguardava junto a uma pequena fonte de azulejos portugueses, cujo suave murmúrio complementava a melodia de uma viola caipira que soava de algum lugar oculto. "Isso é..." começou ela, sem encontrar palavras adequadas. "É meu cantinho favorito da casa", explicou ele, guiando-a até a mesa. "O único lugar onde me sinto realmente eu mesmo." O jantar transcorreu entre conversas que fluíram com naturalidade, como se conhecessem a vida toda. Yara descobriu que, sob a aparência do bem-sucedido empresário, se escondia um homem apaixonado por literatura, que colecionava primeiras edições de poetas brasileiros e que podia recitar de memória versos de Carlos Drummond de Andrade. "No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho", citou ele enquanto servia 2 taças de um vinho doce da região. "Minha mãe me ensinou esse poema quando eu tinha 8 anos. Não entendia nada, mas adorava o som das palavras. Minha avó Jurema também me lia poesia", recordou Yara com nostalgia. "Dizia que as palavras bonitas alimentam a alma tanto quanto o pão alimenta o corpo." Um silêncio confortável se instalou entre eles enquanto desfrutavam da sobremesa. Um tradicional quindim preparado segundo uma receita familiar do cozinheiro. "Tem algo que quero te perguntar", disse finalmente Murilo com um tom mais sério. "Há anos comprei uns terrenos à beira da cidade, junto ao antigo farol. Estou pensando em desenvolver um projeto ali, mas preciso de alguém que entenda a alma do lugar, alguém com sensibilidade para criar algo que respeite a essência catarinense." "E essa pessoa sou eu?", perguntou Yara, surpreendida. "Você é a única pessoa que conheço que vê beleza onde outros só veem oportunidades de negócio", explicou ele. "Gostaria que você viesse comigo amanhã para ver o terreno, sentir o lugar e me dizer sinceramente o que te inspira." A proposta a pegou de surpresa. Não se tratava apenas de um convite profissional, era uma demonstração de confiança, uma forma de incluí-la em uma parte importante de sua vida. "Eu adoraria", respondeu com sinceridade. Depois do jantar, Murilo colocou música em uma antiga vitrola. Os acordes de uma valsa tradicional encheram o terraço. "Concede-me esta dança?", perguntou, estendendo sua mão para ela. "Não sei dançar muito bem", confessou Yara com timidez. "Eu também não", sorriu ele. "Mas talvez possamos inventar nossa própria dança." E assim, sob o céu estrelado de Santa Catarina, entre o perfume do jasmim e o rumor da fonte, começaram a se mover ao ritmo de uma música que parecia criada só para eles. Seus corpos encontraram uma sincronia natural, como se tivessem dançado juntos em outra vida. Foi durante essa dança, no momento exato em que ele a fez girar e a trouxe novamente para si, quando Yara sentiu o inconfundível frio na barriga. Como um enxame de borboletas despertando depois de um longo letargo, o amor começava a manifestar-se em toda a sua intensidade. Quando seus rostos ficaram a poucos centímetros, o tempo pareceu se deter. Os olhos de Murilo buscaram nos seus algum sinal, alguma permissão silenciosa. E ela, em um ato de coragem que jamais teria imaginado possível semanas atrás, foi quem eliminou a distância entre eles. O beijo foi suave a princípio, quase uma carícia, mas logo se transformou em algo mais profundo. Um encontro de almas que haviam estado se procurando sem saber. "Yara", sussurrou ele ao se separarem, acariciando sua bochecha com devoção. Seu nome nunca foi tão apropriado como agora. Naquela noite, enquanto retornava para casa no táxi que ele havia insistido em pagar, Yara compreendeu que acabara de tomar uma decisão transcendental. Havia escolhido arriscar-se, havia decidido confiar que aquilo que estava nascendo entre eles era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo que o destino pudesse colocar em seu caminho. O que não podia imaginar era que o primeiro grande desafio estava muito mais próximo do que pensava, esperando pacientemente para colocar à prova não apenas seus sentimentos, mas também suas convicções mais profundas. A notícia se espalhou pela cidade como pólvora de rojão. Murilo Mendonça
Havia comprado os terrenos do antigo farol não para construir outro complexo turístico, como todos supunham, mas para restaurar as velhas casas de pescadores e criar um centro cultural dedicado a preservar as tradições marítimas da região. E o mais surpreendente para os habitantes do lugar, a jovem Yara Teixeira, a florista do bairro histórico, havia sido nomeada diretora criativa do projeto. A reação na floricultura familiar foi tão explosiva quanto previsível. Você perdeu completamente o juízo. A voz de seu pai, Arnaldo, ressoava entre as paredes da pequena sala familiar situada nos fundos da loja. Esse homem está te usando, você não percebe? Yara mantinha a calma, embora sentisse seu coração bater com a força de um tambor de escola de samba. Pai, é uma oportunidade profissional. Murilo confia na minha visão para o projeto. Murilo! Exclamou sua mãe Celina, unindo-se à discussão. Já nem é mais o senhor Mendonça. O que vem depois? Abandonar o negócio da família pelos caprichos de um homem que vai se entediar de você assim que aparecer algo mais interessante? As palavras de sua mãe atingiram Yara como um tapa inesperado. Nunca haviam discutido assim, nunca haviam questionado suas decisões de maneira tão crua. Não é justo que você fale assim, respondeu contendo as lágrimas. O que existe entre Murilo e eu? O que existe? Interrompeu seu pai. O que existe exatamente, Yara? Você já se perguntou por que um homem como ele se interessaria por uma menina simples como você? O silêncio que seguiu aquela pergunta pesava como chumbo. No fundo de seu coração, Yara sabia que essa mesma questão a havia atormentado desde o primeiro dia. Eu não sou menos que ninguém, respondeu finalmente, com uma dignidade que surpreendeu até seus pais. E se ele me escolheu, seja para o que for, deve ser porque viu algo que valia a pena. Sem esperar resposta, pegou sua bolsa e saiu da floricultura. Precisava de ar, espaço para pensar. Seus passos a levaram instintivamente em direção à orla, onde o vento sul começava a agitar as águas do Atlântico, antecipando uma daquelas tempestades primaverais tão características do litoral catarinense. Foi ali, sentada no mesmo banco, onde dias atrás havia tido aquela conversa decisiva com Murilo, quando viu Dandara aproximar-se com expressão preocupada. Sua mãe me ligou, explicou sua amiga, sentando-se junto dela. Está angustiada. Todos parecem estar, respondeu Yara com amargura. Todos menos eu. Dandara guardou silêncio por alguns instantes, contemplando o mar cada vez mais agitado. Sabe por que me preocupo com você? Perguntou finalmente. Porque te conheço desde que éramos crianças, e sei como é fácil ferir um coração como o seu. E o que você sugere? Que eu me esconda na floricultura para sempre? Que renuncie a sentir algo real pela primeira vez na minha vida? Não, respondeu Dandara com sinceridade. Só peço que você abra os olhos. Existem rumores sobre Murilo, coisas que talvez você devesse saber. Um calafrio percorreu a espinha de Yara. Que rumores? Dizem que sua esposa não o abandonou como todos acreditam, começou Dandara baixando a voz. Dizem que ele a expulsou quando ela descobriu seus negócios escusos com investidores estrangeiros, e que depois se encarregou de arruinar sua reputação para que ninguém acreditasse em sua versão. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, grossas e frias, mas nenhuma das duas fez menção de se mover. Quem diz isso? Perguntou Yara, sentindo como seu mundo começava a se desmoronar. Vitória Cavalcante tem falado com meio mundo, respondeu Dandara. Diz ter provas, documentos que comprovam tudo. O céu se abriu então, desencadeando um aguaceiro que em segundos as encharcou completamente. Mas a tempestade exterior não era nada comparada ao caos que se havia desencadeado no interior de Yara. Nessa noite, enquanto a chuva golpeava com fúria contra os vidros de sua janela, tomou a decisão mais difícil até o momento. Precisava confrontar Murilo, exigir a verdade, por dolorosa que fosse, porque se algo havia aprendido com sua avó Jurema, era que um amor construído sobre mentiras era como um jardim plantado em terra estéril. Podia parecer bonito por um tempo, mas estava condenado a murchar. Com dedos trêmulos, escreveu uma mensagem. Precisamos conversar. Amanhã, ao entardecer no farol velho. A sós. A resposta chegou quase de imediato. Estarei lá. Aconteça o que acontecer.
Lembre-se que meus sentimentos por você são reais. Yara desligou o celular e se deitou na cama, escutando o rugido da tempestade que parecia refletir perfeitamente a tempestade em sua alma. Amanhã saberia a verdade, fosse qual fosse. Amanhã decidiria se seguir adiante ou dar um passo atrás. Amanhã descobriria se o amor que havia começado a florescer em seu coração tinha força suficiente para resistir aos ventos mais adversos. O velho farol erguia-se solitário sobre o promontório, como um sentinela cansado que havia visto passar demasiadas tempestades. A tormenta da noite anterior havia deixado o ar limpo e transparente, com essa claridade especial que só acontece depois da chuva. Yara chegou ao local combinado meia hora antes. Precisava desse tempo para organizar seus pensamentos, para preparar-se para qualquer verdade que estivesse por descobrir. Daquele ponto elevado, podia contemplar toda a baía, a cidade estendendo-se como um manto colorido, salpicado pelos tons vivos das buganvílias e ipês. A beleza da paisagem contrastava dolorosamente com a confusão que sentia em seu interior. O som de passos sobre o cascalho a alertou da chegada de Murilo. Quando se virou para enfrentá-lo, surpreendeu-se ao ver o quanto ele parecia cansado, como se tivesse envelhecido anos em uma só noite. "Obrigado por vir", disse ela como cumprimento, mantendo a distância. "Sua mensagem me preocupou", respondeu ele, dando um passo em sua direção. "O que aconteceu?" Yara respirou fundo, buscando a coragem necessária para pronunciar as palavras que havia ensaiado durante toda a manhã. "Preciso saber a verdade sobre sua esposa", disse finalmente. "A verdade completa, não a versão que você contou para todo mundo." A expressão de Murilo se transformou. Um véu de tristeza cobriu seus olhos enquanto desviava o olhar para o horizonte. "Quem falou dela para você?" "Vitória." "Isso não importa", respondeu Yara com firmeza. "O que importa é se você mentiu para mim. Se tudo isso, incluindo o projeto do Centro Cultural, é apenas uma fachada para ocultar algo obscuro." Um silêncio tenso se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som das ondas quebrando contra as rochas vários metros abaixo. "Minha esposa, Lavínia, não me abandonou porque queria uma vida mais emocionante", começou Murilo finalmente, com voz controlada. "Me deixou porque descobriu que um dos meus sócios estava envolvido em operações de lavagem de dinheiro, utilizando minhas empresas como fachada." A confissão caiu como um balde de água fria sobre Yara. "E você sabia? Estava envolvido?" Perguntou temendo a resposta. "Não no início", admitiu ele, e a honestidade em seu olhar era tão crua que doía. "Quando descobri, quis denunciá-lo, mas ele me ameaçou. Tinha informações que podiam destruir tudo o que eu havia construído." "Então você escolheu o dinheiro acima da integridade?" A decepção na voz de Yara era palpável. "Não, escolhi o medo", corrigiu ele. "Lavínia queria que o denunciássemos juntos, mas eu estava paralisado. Quando ela percebeu que eu não iria agir, me disse que não podia continuar com um homem que colocasse o medo acima de fazer o certo." "E depois você a difamou? Arruinou sua reputação?" A incredulidade e a dor se misturavam na voz de Yara. Este não era o homem por quem havia se apaixonado. Este era um estranho. "Não", respondeu Murilo com veemência. "Jamais fiz tal coisa. Foi meu sócio quem se encarregou de destruir sua credibilidade quando soube que ela poderia falar. Eu estava tão afundado em minha própria culpa que nem sequer tentei defendê-la. Esse é meu verdadeiro pecado, Yara. Não o que fiz, mas o que não tive coragem de fazer." "E agora?", perguntou ela, sentindo como as lágrimas ameaçavam brotar. "Você ainda trabalha com esse homem? Ainda faz parte de algo ilegal?" "Eu o denunciei há 3 anos", respondeu ele. "Colaborei com as autoridades, entreguei todas as provas que tinha. Ele está preso agora, e eu tenho dedicado cada dia desde então a reconstruir minhas empresas sobre bases limpas. Por que não me contou isso desde o princípio?" "Porque tinha medo", confessou aproximando-se um passo. "Medo de que você visse o homem que fui, não o que tento ser agora. Medo de te perder antes mesmo de te ter." As lágrimas corriam já livremente pelas faces de Yara. Sentia-se numa encruzilhada, em um desses momentos decisivos que definem o curso de uma vida. "Não sei se posso confiar em você", disse finalmente.
Não sei se você é o homem que pensei conhecer ou se tudo foi uma ilusão. Entendo sua dúvida, respondeu ele com uma dignidade que a comoveu. Só peço uma coisa. Antes de decidir, converse com Juvenal, meu caseiro. Ele está comigo desde o princípio. Conhece cada canto obscuro da minha história e cada tentativa de redenção. Se depois de falar com ele você ainda quiser se afastar, vou aceitar. Um raio de sol poente se filtrou entre as nuvens, iluminando o rosto de Murilo e revelando uma vulnerabilidade que Yara nunca havia visto antes. Nesse instante, compreendeu que estava diante de uma decisão que mudaria o rumo de ambas as vidas. Falarei com Juvenal, concedeu finalmente. Mas depois vou precisar de tempo, Murilo. Tempo para pensar, para decidir se o que sinto por você é mais forte que o medo de me equivocar. Ele assentiu, respeitando sua decisão. Quando se despediram, não houve beijo nem abraço, apenas a promessa tácita de uma verdade completa, por dolorosa que fosse. Enquanto descia pela trilha que conduzia à cidade, Yara sentia que algo fundamental havia mudado em seu interior. Já não era a mesma jovem ingênua que havia entregue aquele primeiro arranjo floral na mansão. A vida em apenas algumas semanas havia lhe ensinado que o amor verdadeiro não é um caminho de pétalas, mas uma trilha às vezes escarpada, onde cada passo requer tanto coragem quanto esperança. E agora, na encruzilhada dos caminhos, devia decidir se continuava adiante ou voltava para a segurança do conhecido. Porque, como costumava dizer sua avó Jurema, às vezes o coração precisa se quebrar um pouco para deixar entrar a luz verdadeira. Haviam-se passado 10 dias desde a conversa no farol. 10 dias em que Yara havia se mergulhado no trabalho da floricultura com uma intensidade quase febril, como se o ato de arranjar flores pudesse ordenar também o caos de seu coração. 10 dias em que não havia respondido às ligações nem às mensagens de Murilo, pedindo-lhe espaço e tempo através de Juvenal, com quem efetivamente havia mantido uma longa e reveladora conversa. O caseiro lhe confirmara tudo o que Murilo lhe contara, acrescentando detalhes que desenhavam o retrato de um homem imperfeito que havia cometido erros graves, mas que encontrara a coragem para redimir-se. Também lhe mostrara algo que a deixara sem palavras, uma carta de Lavínia, a ex-esposa de Murilo, enviada 3 anos atrás, perdoando-o e desejando-lhe que encontrasse a paz que ambos mereciam. Agora, enquanto preparavam um arranjo para um casamento que seria celebrado no fim de semana, Yara debatia-se entre a razão e o coração, entre o medo e a esperança. Você passou a manhã toda suspirando, comentou Celina, observando sua filha com preocupação. Vai me contar o que se passa nessa sua cabeça? Desde a discussão de dias atrás, a relação com seus pais havia se tornado tensa. Falavam o necessário, evitando o tema de Murilo como se fosse uma ferida aberta que ninguém se atrevia a tocar. Estou bem, mãe, respondeu automaticamente, embora ambas soubessem que não era verdade. Não, não está, insistiu Celina, aproximando-se para tomar suas mãos, obrigando-a a deixar as tesouras de podar. E eu também não. Não suporto esta distância entre nós. Yara levantou o olhar, surpreendida pelo tom vulnerável de sua mãe. Viu em seus olhos um reflexo da mesma dor que ela sentia. Tenho medo por você, continuou Celina. Medo de que você sofra, de que quebrem seu coração. Mas talvez eu tenha me equivocado ao tentar protegê-la de seus próprios sentimentos. O que você quer dizer? Perguntou Yara, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Seu pai e eu conversamos com Juvenal, confessou Celina. Ele veio à floricultura há 2 dias, quando você estava no mercado. Nos contou tudo sobre Murilo, sobre seus erros e sobre como tem tentado corrigi-los. A revelação deixou Yara sem palavras. Jamais teria imaginado que seus pais dariam esse passo. Também nos falou de como ele olha para você, acrescentou sua mãe, com um pequeno sorriso. Disse que nunca tinha visto seu patrão tão vivo quanto quando está com você. As lágrimas que Yara havia contido durante dias começaram a fluir livremente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de liberação. Não sei o que fazer, mãe, confessou entre soluços. Eu o amo, mas tenho tanto medo. Celina a abraçou com essa força maternal que faz sentir que, por um momento, todos os problemas do mundo podem esperar lá fora.
O medo é natural, filha, disse com suavidade. Amar sempre implica risco. A questão é se vale a pena se arriscar. Nesse preciso instante, o sininho da porta soou. Ambas as mulheres se separaram para ver quem entrava. Era Vitória Cavalcante, tão elegante e intimidante como sempre, mas com algo diferente em sua expressão. Parecia envergonhada. Lamento interromper, disse, ficando junto à porta. Preciso falar com você, Yara. É importante. Celina olhou para a filha interrogativa. Yara assentiu levemente, indicando que estava tudo bem. Deixarei vocês a sós, disse a mãe, retirando-se discretamente para os fundos da loja. Um silêncio incômodo se instalou entre as duas mulheres. Finalmente foi Vitória quem o quebrou. Vim para me desculpar, disse com uma sinceridade que surpreendeu Yara. Tenho espalhado rumores sobre Murilo. Rumores que, em sua maior parte, não são verdadeiros. Por que você fez isso? Perguntou Yara, mantendo a compostura apesar da indignação que sentia. Por despeito, suponho, admitiu Vitória. Murilo e eu tivemos algo há anos, mas ele nunca me levou a sério. Quando voltei e vi como ele olhava para você, algo se quebrou dentro de mim. Quis destruir o que estava nascendo entre vocês. Yara observava a mulher que tinha à sua frente, tentando compreender o tipo de dor que pode levar alguém a agir com tanta maldade. O que eu disse sobre a esposa dele, continuou Vitória, não foi ele quem arruinou sua reputação. Foi seu sócio, um homem chamado Evandro Nogueira. Murilo cometeu erros, mas nunca foi malicioso. Por que você me conta isso agora? Perguntou Yara, confusa por esta mudança repentina. Porque Murilo me confrontou ontem, respondeu Vitória. Não com raiva, mas com uma dignidade que me fez sentir menor que nunca. Me disse que eu poderia destruir sua reputação se quisesse, mas que não iria permitir que minhas mentiras afastassem você dele. Que você merecia conhecer a verdade, qualquer que fosse sua decisão depois. Aquelas palavras ressoaram profundamente em Yara. O Murilo que Vitória descrevia era exatamente o homem pelo qual se havia apaixonado. Imperfeito, mas íntegro no fundamental. Obrigada por sua honestidade, disse finalmente. Embora chegue tarde, é importante para mim saber disso. Vitória assentiu, e sem mais palavras dirigiu-se para a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Ele te ama de verdade, sabia? Disse com uma mistura de resignação e respeito. Não o deixe escapar por culpa das minhas mentiras. Quando a porta se fechou atrás de Vitória, Yara ficou imóvel, processando tudo o que ocorrera. Sentia como se uma névoa que havia nublado seu julgamento começasse a dissipar-se. Naquela tarde, depois de fechar a floricultura, tomou uma decisão. Com mãos experientes, preparou um arranjo especial, utilizando flores que tinham um significado particular. Camélias vermelhas, que simbolizavam o amor profundo, miosotes, que falavam de recordações verdadeiras, e uma única rosa branca no centro, representando a nova oportunidade, o começo puro. Quando chegou à mansão de Murilo, o sol começava a se pôr. Juvenal a recebeu com um sorriso discreto, como se estivesse esperando esse momento. O senhor está em seu escritório, informou guiando-a pelos já familiares corredores. O coração de Yara batia com força enquanto avançava. Quando finalmente entrou no escritório e viu Murilo de pé junto à janela, contemplando o entardecer com expressão melancólica, soube que todas as dúvidas haviam desaparecido. Trouxe isso para você, disse, estendendo o arranjo floral em sua direção. Murilo se virou, surpreendido por sua presença. Seus olhos se iluminaram ao vê-la, mas também mostravam cautela, como se temesse alimentar esperanças que pudessem ser destruídas. É lindo, disse, tomando o arranjo e observando-o com atenção. Tem algum significado especial? Cada flor conta uma parte da nossa história, respondeu ela, aproximando-se. As camélias falam do que sinto por você, os miosotes dos momentos que compartilhamos, e a rosa branca. A rosa branca? Perguntou ele quando ela fez uma pausa. É a nossa segunda oportunidade, completou Yara tomando sua mão. Se você ainda a quiser. A resposta de Murilo não veio em forma de palavras. Com delicadeza, deixou o arranjo sobre sua escrivaninha e atraiu Yara para si, beijando-a com uma ternura que expressava mais que qualquer discurso. Naquela noite,
Enquanto regressava para casa sob um céu pontilhado de estrelas, Yara compreendeu que às vezes o amor precisa atravessar silêncios e tempestades para encontrar sua verdadeira voz. E que, como as flores mais belas, frequentemente cresce mais forte depois da poda mais severa. A primavera avançava com passo firme sobre o litoral catarinense. Os campos haviam se coberto de um manto multicolorido de flores silvestres, margaridas e lavanda, enquanto o aroma do jasmim impregnava cada canto da cidade. Era a época mais intensa na floricultura, com encomendas para casamentos, festas de 15 anos e as iminentes procissões da Semana Santa. Yara e Murilo haviam encontrado um delicado equilíbrio nas 3 semanas seguintes à sua reconciliação. Ele respeitava seus horários de trabalho no negócio familiar, enquanto ela dedicava 2 tardes por semana ao projeto do Centro Cultural no Velho Farol, que avançava com passo firme. Os finais de semana eram reservados para eles, longos passeios pela praia, jantares tranquilos no terraço da mansão, conversas que se estendiam até o amanhecer. Naquele sábado, Murilo a havia convidado para um evento especial, a inauguração de um pequeno museu dedicado à tradição pesqueira que havia financiado no porto. Era a primeira vez que apareceriam juntos em público, como casal, ante os olhos escrutinadores da cidade inteira. Yara se olhou uma última vez no espelho de seu quarto. Havia escolhido um vestido cor turquesa, que combinava com os brincos de coral que Murilo lhe havia presenteado na semana anterior, encontrados por um pescador local. Sua mãe entrou no quarto, trazendo uma pequena caixa de madeira entalhada. "Você está linda, filha", disse com aprovação. "Mas falta algo." Abriu a caixa e extraiu um delicado pente de prata com incrustações de madrepérola, uma relíquia familiar que Yara só havia visto em ocasiões muito especiais. "Era da sua bisavó", explicou Celina, colocando-o cuidadosamente no cabelo da filha. "Ela o usou no dia em que conheceu quem seria seu esposo na procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. Acredito que hoje é um bom dia para que você o use." O gesto emocionou profundamente Yara. Era mais que um adorno, era a bênção tácita de sua família, o reconhecimento de que o que sentia por Murilo era algo sério e respeitável. "Obrigada, mãe", sussurrou, abraçando-a com força. Quando o carro de Murilo chegou para buscá-la, toda a família saiu à porta para cumprimentá-lo. Seu pai, Arnaldo, ainda mantinha certa reserva, mas havia deixado para trás a hostilidade inicial. Deu-lhe um aperto de mãos firme e lembrou-lhe, meio em brincadeira, meio a sério, que esperava vê-la em casa a uma hora razoável. O trajeto até o porto foi breve, mas intenso. Yara sentia uma mistura de orgulho e nervosismo ante a ideia de se apresentar oficialmente como a parceira de um dos homens mais influentes da região. "Você está tensa", observou Murilo, tomando sua mão enquanto dirigia. "Um pouco", admitiu ela. "É a primeira vez que vão nos ver juntos assim, e você sabe como é a cidade. Preocupa-te o que possam dizer?", perguntou ele com suavidade. "Não me preocupa não estar à altura", confessou Yara, verbalizando um medo que havia mantido em silêncio. "Todas essas pessoas importantes, políticos, empresários, eu sou apenas uma florista." Murilo deteve o carro à beira do caminho, pouco antes de chegar ao porto. Virou-se para ela e tomou seu rosto entre suas mãos com delicadeza. "Escute bem", disse, olhando-a diretamente nos olhos. "Você não é apenas nada. É a mulher mais autêntica, valente e bela que já conheci. A única que teve a coragem de exigir verdade, de me desafiar a ser melhor. Ao meu lado você não caminha 2 passos atrás, Yara. Caminha junto comigo, como minha igual. E quem não entender isso, não merece nossa atenção." Aquelas palavras, pronunciadas com tanta convicção, dissiparam os últimos resquícios de insegurança. Yara o beijou brevemente, deixando uma pequena marca de batom em seus lábios que ele não se incomodou em limpar. O pequeno museu era uma joia arquitetônica, um antigo armazém de pesca reabilitado com requintado gosto, respeitando sua essência original, mas adaptando-o à sua nova função. A exposição reunia fotografias, ferramentas, maquetes de barcos tradicionais e depoimentos gravados dos pescadores mais idosos da cidade. Enquanto percorriam as salas lotadas de convidados,
Yara se surpreendeu ao constatar que muitas pessoas a cumprimentavam com genuíno respeito, não como a acompanhante de Murilo, mas como alguém que merecia reconhecimento próprio. Os pescadores veteranos, especialmente, a tratavam com especial deferência, recordando a relação de sua família com o mar através de gerações. Foi durante a recepção posterior, enquanto desfrutavam de um coquetel com produtos locais, quando Yara notou que Murilo se enrijeceu repentinamente. Seguiu a direção de seu olhar e viu uma mulher elegante, de uns 40 anos, que acabava de entrar no recinto. Alta, com uma cabeleira castanha presa em um coque sofisticado e olhos de um verde penetrante, tinha esse tipo de beleza que não diminui com a idade, mas se transforma e amadurece como um bom vinho. Quem é? Perguntou Yara, embora em seu interior já intuísse a resposta. Lavínia, respondeu Murilo num sussurro. Minha ex-esposa. O tempo pareceu deter-se enquanto a mulher avançava entre os convidados, cumprimentando aqui e ali com a naturalidade de quem conhece a todos. Quando finalmente chegou até eles, seu sorriso era educado, mas cauteloso. Olá, Murilo, saudou com uma voz mais calorosa do que Yara havia imaginado. O museu está magnífico. Você sempre quis fazer algo assim pela cidade. Lavínia, respondeu ele mantendo a compostura. Não esperava vê-la aqui. Recebi o convite há semanas, explicou ela. Estou colaborando com a Universidade de Florianópolis em um projeto de documentação de tradições orais. Não poderia perder isto. Um silêncio incômodo se instalou entre eles. Finalmente, Murilo lembrou-se de seus modos. Lavínia, apresento-lhe Yara Teixeira, a florista, completou Lavínia, apertando sua mão com firmeza. Tenho ouvido falar muito de você ultimamente. Yara sustentou seu olhar com uma segurança que surpreendeu até Murilo. Espero que tenham sido coisas boas, respondeu com um sorriso genuíno. As melhores, assegurou Lavínia, e havia uma sinceridade inesperada em suas palavras. Na verdade, gostaria de conversar com você em algum momento, se você não se importar. Antes que Yara pudesse responder, o prefeito reclamou a atenção de Murilo para o discurso inaugural. Ele lhes dirigiu um olhar de desculpas e se afastou, não sem antes apertar suavemente a mão de Yara, como infundindo-lhe coragem. Não pretendo incomodá-la, disse Lavínia uma vez que ficaram a sós. Só queria conhecer a mulher que conseguiu o que eu nunca pude. Ajudar Murilo a reconciliar-se consigo mesmo. A sinceridade daquele comentário desconcertou Yara. Não creio que tenha sido obra minha, respondeu com modéstia. Ele percorreu um longo caminho. Graças a você, insistiu Lavínia. Juvenal tem me mantido informada. É um bom homem, sempre quis o melhor para Murilo. O discurso começou, interrompendo momentaneamente a conversa. Enquanto todos aplaudiam as palavras do prefeito e depois as de Murilo, Yara observava de soslaio Lavínia. Não havia amargura em sua expressão, mas uma espécie de melancolia resignada. Quando a cerimônia terminou e os convidados começaram a se dispersar, Lavínia a abordou novamente. Gostaria de dar um passeio pelo cais? Propôs. Há coisas que talvez você devesse saber, não sobre Murilo, mas sobre como manejar a vida que a espera ao lado dele. Yara buscou Murilo com o olhar. Ele conversava com um grupo de empresários, mas seus olhos estavam fixos nela, interrogantes. Yara assentiu levemente, indicando-lhe que estava tudo bem, que confiava em seu próprio critério. Ele respondeu com um gesto similar, respeitando sua decisão. Enquanto caminhavam junto ao mar, sob o céu estrelado daquela noite primaveril, Lavínia compartilhou com Yara o que realmente significava estar junto a um homem como Murilo. A pressão constante, os olhares indiscretos, as fofocas, mas também a oportunidade de fazer um bem real, de transformar vidas, de criar beleza duradoura. Não o deixei apenas por seus erros, sabe? Confessou Lavínia enquanto se detinham diante de um pequeno barco pesqueiro. Deixei-o porque ambos nos perdemos no caminho. Ele em sua culpa, eu em meu ressentimento. Às vezes o amor não é suficiente se não vem acompanhado de coragem. E agora? Perguntou Yara. Você encontrou o que buscava? Lavínia sorriu com um toque de tristeza. Encontrei paz, respondeu. E me alegra que ele também a tenha encontrado.
Com você. Quando retornaram ao museu, já quase vazio, Murilo as esperava com uma expressão serena. Lavínia se despediu de ambos com um abraço surpreendentemente caloroso. Cuide dele, sussurrou para Yara. E mais importante ainda, não deixe que o medo separe vocês como nos separou. Naquela noite, enquanto regressavam para casa em silêncio, Yara compreendeu que às vezes os fantasmas do passado retornam não para nos atormentar, mas para nos ajudar a fechar feridas que não sabíamos que seguiam abertas. E que o amor verdadeiro não é aquele que nos isola do mundo, mas o que nos dá a força para enfrentá-lo juntos, com todas suas complexidades e contradições. Os preparativos para a Semana Santa haviam mergulhado a cidade em um frenesi de atividade. As ruas se enfeitavam, as sacadas se cobriam com toalhas bordadas e o aroma do incenso começava a impregnar o ar. Para a floricultura Jardim da Jurema, era a época mais intensa do ano, com encomendas especiais para todas as irmandades e confrarias. Yara mal tinha tido tempo para respirar nas últimas 2 semanas. Entre o trabalho na loja, suas responsabilidades no projeto do Centro Cultural e seu relacionamento com Murilo, sentia que cada minuto do dia estava comprometido. O cansaço começava a cobrar seu preço, mas ela se recusava a reconhecê-lo. Naquela manhã de quarta-feira, enquanto terminava um elaborado arranjo floral para o andor de Nossa Senhora Aparecida, recebeu uma ligação que mudaria o rumo dos acontecimentos. Senhorita Teixeira? A voz do outro lado do telefone era formal, profissional. Estou ligando da revista Panorama Sul. Estamos preparando uma reportagem sobre as novas influências na região e gostaríamos de entrevistá-la. O pedido pegou Yara de surpresa. Me entrevistar? Acho que deve haver um engano. Eu sou apenas florista e a parceira do empresário mais influente da costa, completou a jornalista. Além de diretora criativa do projeto do Farol. Nos interessa sua perspectiva como mulher jovem que está quebrando moldes. O desconforto se instalou no estômago de Yara. Era a primeira vez que alguém a definia publicamente por sua relação com Murilo, e a sensação não lhe agradou. Teria que pensar, respondeu finalmente. Posso ligar mais tarde? Depois de desligar, ficou olhando para o arranjo floral a meio terminar. As rosas brancas e os lírios que havia disposto com tanto cuidado pareciam olhá-la, lembrando-a de quem ela realmente era, além de rótulos e definições alheias. O sininho da porta interrompeu seus pensamentos. Dandara entrou como um turbilhão, agitando uma revista na mão. Você viu isso? Perguntou, visivelmente alterada. Yara pegou a publicação. Era uma revista de fofocas de circulação nacional. E na capa aparecia uma foto dela e Murilo na inauguração do museu, junto à manchete sensacionalista. O magnata e a florista. Conto de fadas ou estratégia empresarial? Que diabos! Murmurou, abrindo a revista com dedos trêmulos. O artigo de 3 páginas especulava sobre seu relacionamento em termos que oscilavam entre o romântico e o cínico. Incluía declarações de fontes próximas que insinuavam que seu namoro poderia ser uma manobra de Murilo para melhorar sua imagem pública após anos de controvérsia. O mais doloroso era um pequeno quadro onde comparavam seu estilo simples com o sofisticado de Lavínia, analisando desde sua forma de vestir até sua maneira de falar em público. É lixo, disse Dandara, tirando-lhe a revista. Ninguém que te conheça vai acreditar em uma palavra. Mas a cidade inteira me conhece, respondeu Yara, sentindo como o pânico começava a crescer. E agora o país todo vai formar uma opinião sobre mim, baseando-se nisso. Nesse momento seu telefone tocou. Era Murilo. Acabei de ver a revista, disse sem preâmbulos, sua voz tensa. Estou furioso. Meus advogados já estão preparando um processo por difamação. Não vai adiantar nada, respondeu ela, surpreendentemente calma. Só dará mais visibilidade. Não posso permitir que façam isso com você, insistiu ele. Não é justo. É parte do preço? Perguntou Yara, recordando a conversa com Lavínia. De estar com você? Um silêncio pesado se instalou entre eles. Sim, admitiu finalmente. Receio que sim. Posso tentar te proteger, mas não posso impedir que falem. É o mundo em que vivo, Yara, e agora também o seu.
Depois de desligar, Yara ficou imóvel, processando a magnitude do que estava vivendo. Pela primeira vez, desde que seu relacionamento havia se tornado público, sentia o peso real do que significava ser a namorada de Murilo Mendonça. Não era só a felicidade de estar com o homem que amava. Era também renunciar a partes de sua privacidade, submeter-se ao escrutínio público, converter-se em objeto de especulações. Nessa noite, durante o jantar familiar, notou os olhares incômodos de seus pais. Era evidente que também haviam visto a revista. "Não dê bola para eles", disse finalmente seu pai, rompendo o silêncio. "São abutres que se alimentam de qualquer coisa que venda." "Eu sei, pai", respondeu ela, agradecendo o apoio. "Mas me preocupo com como isso possa afetar o negócio. Não quero que a floricultura se converta em um circo midiático. Esta loja sobreviveu a guerras, secas e crises econômicas", interveio sua mãe com firmeza. "Não vai ser afundada por uma revista de fofoca. Somos mais fortes que isso." O orgulho na voz de Celina comoveu Yara. Era verdade. Vinha de uma linhagem de mulheres resilientes, acostumadas a enfrentar tempestades. No entanto, à medida que passavam os dias, a pressão aumentava. Jornalistas locais rondavam perto da floricultura. Clientes habituais a olhavam com curiosidade renovada. E alguns fornecedores, inclusive, pediam fotos. O que mais a perturbava era a sensação de que sua identidade estava se diluindo, que estava deixando de ser Yara a florista para se converter em a namorada de Murilo. Na sexta-feira à tarde, enquanto supervisionava os avanços nas obras do Centro Cultural, recebeu uma ligação que a deixou gelada. Era a coordenadora da Irmandade de Nossa Senhora Aparecida. "Sinto muito, Yara", disse a mulher com evidente desconforto. "A diretoria decidiu encomendar o arranjo do andor a outra floricultura este ano. Consideram que sua situação atual poderia desviar a atenção do verdadeiro significado da procissão. Aquilo foi a gota d'água, quando Murilo chegou para buscá-la para o jantar que haviam planejado. Encontrou-a sentada em um banco em frente ao farol, com o olhar perdido no horizonte e os olhos vermelhos de tanto chorar. A Irmandade cancelou a encomenda, explicou com voz embargada. "A encomenda que minha família tem preparado durante 3 gerações. Dizem que minha situação atual não é compatível com a imagem da santa." Murilo sentou-se ao seu lado, tomando suas mãos entre as suas. "Sinto tanto..." começou, mas ela o interrompeu. "Não quero sua compaixão", disse com uma dureza imprópria dela. "Quero entender no que estou me transformando, Murilo. Quero saber se ao final deste caminho continuarei sendo eu mesma ou apenas uma sombra, um apêndice de sua vida pública." As palavras golpearam Murilo como um soco. Era a primeira vez que Yara expressava tão claramente seus medos, suas dúvidas sobre o futuro compartilhado. "Te amo como você é", respondeu com veemência. "Nunca te pedi que mudasse, que fosse alguém diferente." "Você não precisou pedir", replicou ela. "Está acontecendo naturalmente. A cada dia me afasto um pouco mais de quem eu era do que me definia. E o pior é que nem sequer sei se estou triste por isso ou simplesmente assustada ante o desconhecido." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções não expressadas. Finalmente, foi Murilo quem o rompeu. "Você precisa de tempo", disse, e não era uma pergunta, mas uma constatação. "Espaço para pensar, para decidir se isto é o que realmente quer." Yara o olhou, surpreendida por sua perspicácia. "Sim", admitiu. "Preciso lembrar quem sou quando não estou com você. Preciso saber se tenho a fortaleza necessária para suportar tudo o que implica te amar." "Entendo", respondeu ele, e havia uma dor profunda em seu olhar. "E respeito isso. Tome o tempo que precisar, Yara. Estarei aqui quando você decidir, seja qual for sua resposta." Naquela noite, enquanto regressava sozinha para casa sob um céu que ameaçava tempestade, Yara sentiu que havia chegado ao ponto mais baixo de seu caminho. Como as procissões da Semana Santa, que representavam o sofrimento antes da ressurreição, ela também devia atravessar sua particular via crucis para encontrar a verdade de seus sentimentos. "Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar", recordou as palavras de sua avó Jurema,
enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair, misturando-se com suas lágrimas. A Semana Santa havia terminado, deixando atrás de si o característico silêncio que sucede às grandes celebrações. As ruas, agora desertas de procissões e turistas, pareciam mais largas, mais luminosas sob o sol primaveril que secava os últimos rastros de cera derramada sobre os paralelepípedos. Haviam-se passado 12 dias desde que Yara pedira tempo e espaço a Murilo. 12 dias em que não haviam trocado mais que alguma mensagem sucinta para confirmar que ambos estavam bem. 12 dias em que ela havia tentado reconectar-se consigo mesma, com a pessoa que era antes que o amor transformasse seu mundo. Naquela manhã de terça-feira, enquanto varria a entrada da floricultura, Yara escutou uma voz familiar que a sobressaltou. Sempre gostei do cheiro da terra molhada depois da chuva, disse Juvenal, o caseiro de Murilo, parado diante dela com sua habitual compostura. Minha mãe dizia que era o perfume da esperança. Bom dia, Juvenal, saudou ela, apoiando-se na vassoura. O que te traz por aqui? A preocupação, principalmente, respondeu o homem com honestidade. E certa impaciência por ver como terminam as histórias bem começadas. Apesar de sua reserva inicial, Yara não pôde evitar sorrir. Nestes meses, havia chegado a apreciar sinceramente o caseiro, esse homem discreto mas profundo, que havia sido testemunha silenciosa de tantas mudanças na vida de Murilo. Entre, convidou dirigindo-se à pequena sala nos fundos da loja. Vamos tomar um café. Uma vez sentados diante de 2 xícaras fumegantes, Juvenal foi direto ao assunto. O Sr. Mendonça nunca me enviaria para falar com você, esclareceu. De fato, me demitiria se soubesse que estou aqui. Mas depois de 40 anos a seu serviço, creio que ganhei o direito a certas liberdades. Como ele está? Perguntou Yara, sem poder conter-se. Trabalhando demais, dormindo pouco. Tentando se convencer de que respeita sua decisão, seja qual for, respondeu Juvenal com simplicidade. Em outras palavras, amando você como só um homem que conheceu a perda sabe amar, com medo e esperança em partes iguais. As palavras calaram fundo em Yara. Durante estes dias de reflexão, havia chegado a compreender muitas coisas sobre si mesma, sobre seus medos, sobre o que realmente desejava. Mas escutar sobre o sofrimento de Murilo lhe provocava uma dor quase física. Não sei se tenho a fortaleza necessária, Juvenal, confessou. Não sei se poderei suportar viver constantemente sob escrutínio, que minha vida deixe de me pertencer. Permita-me contar algo que talvez a ajude a decidir, disse o caseiro, deixando sua xícara sobre a mesa. Quando Lavínia se foi, o senhor se fechou em si mesmo. Construiu muros tão altos que ninguém podia transpô-los. Converteu-se no homem que todos esperavam que fosse, frio, calculista, impecável nos negócios, mas vazio no pessoal. Fez uma pausa para assegurar-se de que Yara estava realmente escutando. Então chegou você, com suas flores e seu modo de ver o mundo. E aconteceu algo extraordinário. Os muros começaram a cair, não de uma vez, mas pedra por pedra. Você devolveu algo que ele havia perdido há muito tempo, a capacidade de sonhar, de imaginar um futuro que não estivesse determinado por seus erros passados. Os olhos de Yara se encheram de lágrimas contidas. O que tento dizer, continuou Juvenal com delicadeza, é que o amor verdadeiro não te reduz, te expande. Sim, haverá dias difíceis, momentos em que sentirá que o preço é demasiado alto, mas também haverá momentos de uma alegria tão profunda, tão autêntica, que compensará todo o resto. Tenho medo de me perder, insistiu ela. O verdadeiro perigo não é se perder, respondeu o caseiro com sabedoria. É não se permitir descobrir todas as versões de si mesma que ainda não conhece. A Yara que pode dirigir um projeto cultural, a que pode enfrentar a imprensa com dignidade, a que pode usar sua posição para fazer o bem. Todas essas mulheres já estão em você, esperando sua oportunidade. Quando Juvenal se foi, deixou atrás de si muito mais que palavras. Havia plantado uma semente que germinava rapidamente no coração de Yara. Talvez tivesse razão. Talvez o verdadeiro ato de valentia não fosse proteger zelosamente sua identidade, mas permitir que evoluísse, que se enriquecesse com novas experiências. Nessa tarde,
enquanto arranjava um centro de lírios para um casamento, tomou uma decisão. Ligou para a jornalista de Panorama Sul, que a havia contatado semanas atrás, e aceitou a entrevista com uma condição. Queria falar não só como a parceira de Murilo Mendonça, mas como artista floral e como diretora criativa do projeto do Farol. A jornalista, uma mulher jovem e entusiasta chamada Luísa, chegou à floricultura 2 dias depois. Para surpresa de Yara, não parecia interessada nos aspectos mais sensacionalistas de seu relacionamento, mas em sua visão sobre a preservação das tradições catarinenses e em como pretendia incorporar elementos naturais no design do centro cultural. Sua história pessoal é fascinante, comentou Luísa, enquanto percorriam juntas o bairro histórico. Você representa uma ponte entre o tradicional e o contemporâneo, entre o Brasil de nossos avós e o do futuro. Ao terminar a entrevista, Yara se sentia estranhamente liberada. Havia falado com paixão sobre seu ofício, sobre suas raízes, sobre seu desejo de contribuir para a comunidade. Havia mencionado Murilo com naturalidade, como uma parte importante, mas não definitiva de sua vida. Pela primeira vez em semanas, sentia-se completamente ela mesma. Naquela noite, sentada na pequena varanda de seu quarto, escreveu uma mensagem. Gostaria de te ver. Amanhã, ao entardecer, em nosso lugar no Farol. A resposta chegou quase instantaneamente. Estarei lá. Quando chegou o momento do encontro, o sol começava seu descenso em direção ao mar, tingindo o céu com tonalidades douradas e rosadas. Yara chegou primeiro e sentou-se no mesmo banco onde semanas atrás havia chorado de frustração e medo. Agora se sentia diferente, mais forte, mais clara, mais segura do que queria. Viu Murilo subir pelo caminho. Parecia mais magro, com um cansaço que não conseguia disfarçar completamente. Mas seus olhos, quando a viram, iluminaram-se com uma esperança tão pura, tão vulnerável, que lhe apertou o coração. Obrigado por vir, disse ela quando ele se sentou ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Obrigado a você por querer me ver, respondeu Murilo com simplicidade. Senti sua falta a cada minuto de cada dia. Yara sorriu, comovida por sua honestidade. Estes dias me ajudaram a entender muitas coisas, começou. Sobre mim, sobre nós, sobre o futuro que poderíamos construir juntos. E o que você descobriu? Perguntou ele, com um temor mal disfarçado. Que eu tinha medo de me perder em você, de me converter apenas em um satélite girando em sua órbita. Respondeu com sinceridade. Mas compreendi que esse medo nascia de minha própria insegurança, não de suas ações. Murilo escutava em silêncio, respeitando seu processo. Você nunca tentou me mudar, continuou ela. Ao contrário, valorizou precisamente o que me faz ser quem sou. O problema era que eu não me via com seus olhos, não reconhecia minha própria força. Você sempre foi mais forte do que acredita, afirmou ele, tomando sua mão com delicadeza. Agora sei disso, respondeu Yara com um sorriso sereno. E também sei que te amo, Murilo. Te amo o suficiente para enfrentar o que quer que o futuro nos reserve, o bom e o difícil. Nos olhos dele brilharam lágrimas contidas. Com um movimento suave, eliminou a distância entre ambos e a envolveu em um abraço que expressava tudo o que as palavras não podiam conter. O alívio, a gratidão, a promessa de um amor que havia superado sua primeira grande prova. Juntos, Yara, sussurrou contra seu cabelo. Seja o que for, o enfrentaremos juntos. Enquanto o sol se punha sobre o Atlântico, selaram sua reconciliação com um beijo que sabia a novos começos. Como a terra após a chuva, seu amor havia emergido mais fértil, mais profundo, mais preparado para o que estava por vir. O artigo de Panorama Sul foi publicado em meados de maio, coincidindo com a inauguração da primeira fase do Centro Cultural do Farol. Diferentemente da matéria sensacionalista que tanto dor havia causado, esta reportagem apresentava uma imagem equilibrada e respeitosa de Yara. Sua formação como artista floral, sua visão para o projeto, suas raízes na comunidade pesqueira e, sim, também seu relacionamento com Murilo, descrito como uma associação entre iguais unidos, tanto pelo afeto quanto por valores compartilhados.
O impacto foi imediato e surpreendente. Outros meios regionais começaram a se interessar pelo projeto, destacando sua abordagem na sustentabilidade e na preservação de tradições locais. A floricultura experimentou um aumento de pedidos, incluindo um especialmente significativo. A Irmandade de Nossa Senhora Aparecida reconsiderou sua decisão anterior e solicitou os serviços de Yara para uma celebração especial em junho. É curioso como as coisas mudam, comentou Celina enquanto ajudava sua filha a preparar uma grande encomenda para um hotel de luxo recém-inaugurado na costa. Há um mês temíamos que seu relacionamento com Murilo prejudicasse o negócio e agora mal damos conta dos pedidos. Não foi meu relacionamento que mudou, respondeu Yara, concentrada em um delicado arranjo de orquídeas. Foi minha maneira de enfrentá-lo, de me apresentar ao mundo. Era verdade. Desde sua reconciliação com Murilo, havia adotado uma nova atitude. Não se esconder, não se desculpar, não permitir que outros definissem sua história. Juntos, haviam elaborado uma estratégia que lhes permitia manter a privacidade do essencial enquanto se mostravam naturais em público, sem artifícios nem poses. A tarde estava avançada quando recebeu uma ligação de Murilo. "Pode fugir um momento?" perguntou com um tom que misturava excitação e mistério. "Quero mostrar algo a você no farol. É importante." Intrigada, Yara deixou sua mãe encarregada da loja e se dirigiu ao lugar que nos últimos meses havia se convertido em um símbolo de seu relacionamento. Ao chegar, encontrou Murilo conversando animadamente com um grupo de pessoas que reconheceu como representantes da prefeitura e do governo estadual. "Bem a tempo", saudou-a, tomando sua mão para integrá-la ao grupo. "Estávamos ultimando os detalhes." "Que detalhes?" perguntou ela confusa. "Os da ampliação do projeto", explicou Murilo com entusiasmo. "O governo aprovou o financiamento adicional. Poderemos restaurar não só o farol e as casas de pescadores, mas também os antigos armazéns de salga. Um complexo cultural completo, que gerará empregos e preservará o patrimônio." A notícia era magnífica, mas Yara notava que havia algo mais. Algo que Murilo estava reservando para quando estivessem a sós. Efetivamente, uma vez que os funcionários se retiraram, ele a conduziu até a parte de trás do farol, onde se estendia um terreno abandonado que não fazia parte do projeto original. "Vê esse espaço?" perguntou, apontando para a parcela coberta de vegetação silvestre. "Sempre me pareceu que pedia aos gritos para se converter em um jardim. Um jardim botânico especializado na flora da Mata Atlântica tradicional." Yara o olhou, começando a entender. "Quero que você o projete", continuou Murilo. "Não como minha parceira, mas como profissional. Um espaço que combine seu conhecimento das plantas com sua sensibilidade artística. Um legado para a cidade." A proposta a deixou sem palavras. Era uma oportunidade de criar algo verdadeiramente significativo, algo que perduraria além deles. Mas também representava um novo nível de compromisso, de visibilidade pública, de responsabilidade. "Você tem certeza?" perguntou finalmente. "Não teme que digam que está me favorecendo?" "Que digam o que quiserem", respondeu ele com firmeza. "Você é a pessoa mais qualificada para este trabalho, e se alguém duvidar, seu talento provará o contrário." Nesse momento, contemplando a extensão de terra que poderia transformar em um santuário de beleza natural, Yara sentiu que algo cristalizava em seu interior. A confiança que Murilo depositava nela não era um presente, era um reconhecimento de seu valor, de suas capacidades, de sua visão única. "Vou fazer", decidiu, sentindo um arrepio de emoção. "Mas farei do meu jeito, sem atalhos nem privilégios." Naquela noite, enquanto jantavam no terraço da mansão sob um céu pontilhado de estrelas, Murilo tirou um envelope do bolso de seu paletó e o colocou sobre a mesa. "Quero que considere isto", disse com certa hesitação. "Se lhe parecer demais ou muito cedo, entenderei." Com curiosidade, Yara abriu o envelope. Dentro encontrou documentos legais que reconheciam oficialmente o Jardim da Jurema como fornecedor exclusivo de arranjos florais para todos os hotéis e estabelecimentos associados ao grupo empresarial de Murilo. "Isto é..." começou sem saber exatamente como reagir. "Um contrato comercial padrão", completou ele.
revisado por advogados independentes para garantir que é justo para ambas as partes. Nada de favoritismos, nada de condições especiais. Um acordo entre profissionais. Yara estudou os documentos com atenção. Efetivamente, os termos eram justos, inclusive rígidos, quanto às expectativas de qualidade e cumprimento. Não era um presente, era uma oportunidade de crescimento profissional baseada no mérito. Meus pais teriam que revisá-lo, disse finalmente. É um negócio familiar, afinal. Claro, assentiu Murilo. Não esperava menos. Algo em sua expressão, uma mistura de orgulho e ternura, comoveu profundamente Yara. Compreendeu então o que ele estava fazendo, construindo pontes que pudessem unir seus mundos sem que nenhum tivesse que se sacrificar. Obrigada, disse, tomando sua mão por cima da mesa. Não pelo contrato, mas por entender quem sou e o que preciso para me sentir plena ao seu lado. Somos uma equipe, Yara, respondeu ele com simplicidade. Diferentes, complementares, mas iguais no fundamental. Dias mais tarde, enquanto trabalhava nos primeiros esboços para o Jardim Botânico, recebeu a visita inesperada de Lavínia. A ex-esposa de Murilo havia se mantido em contato discreto desde seu reencontro na inauguração do museu, oferecendo ocasionalmente conselhos sobre como lidar com situações sociais complicadas. Ouvi sobre o projeto do jardim, comentou Lavínia, examinando os desenhos preliminares. É ambicioso e lindo. Ainda estou assimilando a responsabilidade, confessou Yara. Às vezes me pergunto se estou preparada. Lavínia a estudou com aquele olhar penetrante que parecia ver além das palavras. O segredo que nunca te contam, disse finalmente, é que ninguém está preparado para os grandes desafios. Simplesmente eles chegam e você descobre, enquanto os enfrenta, que é mais forte e capaz do que acreditava. Até você teve dúvidas? Perguntou Yara, surpreendida por esta faceta vulnerável de uma mulher que sempre havia parecido tão segura. Especialmente eu, sorriu Lavínia. Eu vinha de uma família abastada, com uma educação privilegiada, e ainda assim me aterrorizava não estar à altura. A diferença foi que nunca permiti que esse medo me definisse. Aquela conversa deixou uma profunda marca em Yara. Compreendeu que sua jornada junto a Murilo não seria um caminho reto e previsível, mas uma sucessão de desafios que a obrigariam a crescer, a expandir seus limites, a descobrir facetas de si mesma que nem sequer suspeitava que existiam. Era como semear sementes ao vento. Não podia controlar onde cairiam exatamente, mas podia ter a certeza de que algumas encontrariam terra fértil e floresceriam, transformando a paisagem de maneiras inesperadas e maravilhosas. E assim, enquanto o verão se aproximava do litoral catarinense, Yara se preparava para uma nova etapa em sua vida. Uma etapa em que não renunciaria às suas raízes nem à sua essência, mas em que também não temeria estender seus ramos em direção a novos horizontes. Porque havia descoberto que o amor verdadeiro não te limita, te expande, não te encerra, te liberta, não te define, te revela. O calor de janeiro abraçava o litoral catarinense como um amante possessivo. Os turistas abarrotavam as praias desde o amanhecer, buscando o frescor do Atlântico, enquanto os habitantes locais se refugiavam na sombra de varandas e terraços cobertos durante as horas mais intensas do dia. A inauguração oficial do Centro Cultural do Farol estava programada para a última semana de fevereiro, coincidindo com o Carnaval. Os trabalhos avançavam em bom ritmo, e o jardim botânico projetado por Yara começava a tomar forma. Trilhas serpenteantes, pequenas fontes que lembravam os sistemas de irrigação coloniais e espaços temáticos dedicados às diferentes plantas da Mata Atlântica, utilizadas tradicionalmente na região. Naquela manhã de domingo, enquanto supervisionava o plantio de uma araucária centenária que havia sido transplantada como peça central do jardim, Yara recebeu uma ligação de Dandara. — Você viu o jornal? Perguntou sua amiga com um tom que misturava excitação e preocupação. — Não, estive no Farol desde o amanhecer, respondeu Yara intrigada. — O que aconteceu? — Publicaram um artigo sobre você, sobre seu trabalho no jardim e como você está recuperando plantas quase esquecidas. Te chamam de a guardiã da tradição botânica catarinense.
Yara não pôde evitar sorrir. Era a primeira vez que recebia atenção midiática, exclusivamente por seu trabalho profissional, sem menções a seu relacionamento com Murilo. Isso é bom, não é? Perguntou, percebendo que havia algo mais no tom de sua amiga. Sim, é maravilhoso, confirmou Dandara. Mas há algo mais. Na sessão de cartas ao editor, a Irmandade de Nossa Senhora publicou um pedido de desculpas público por ter retirado a encomenda da Semana Santa. Dizem que foi um erro de julgamento motivado por fofocas e que seu trabalho com as tradições locais demonstra seu compromisso com os valores da comunidade. A notícia impactou Yara mais do que teria imaginado. Aquela ferida, que acreditava cicatrizada, ainda palpitava em algum lugar de seu coração. O pedido de desculpas público representava uma forma de reivindicação, um reconhecimento de que seu valor como pessoa e como profissional transcendia as fofocas e preconceitos. Naquela tarde, enquanto compartilhava as notícias com Murilo durante um passeio pela praia, refletiu sobre o caminho percorrido nos últimos meses. Às vezes me custa reconhecer minha vida atual, confessou, enquanto caminhavam descalços pela orla, deixando que as ondas acariciassem seus pés. É como se estivesse vivendo um sonho que nunca ousei sonhar. Um bom sonho? Perguntou ele, entrelaçando seus dedos com os dela. O melhor, respondeu com um sorriso. Mas também o mais desafiador. Cada dia me exige mais, me empurra para mais longe de minha zona de conforto. E cada dia você responde superando as expectativas, acrescentou Murilo com orgulho. Não só as minhas, mas também as suas próprias. Detiveram-se junto a algumas rochas, onde haviam gravado suas iniciais semanas antes, em um gesto romântico impróprio da habitual seriedade de Murilo. O sol começava seu descenso em direção ao horizonte, projetando sobre a água um caminho de luz dourada que parecia convidá-los a segui-lo. Tenho algo para lhe contar, disse ele, com uma expressão que Yara não soube interpretar. Recebi uma oferta para ampliar o grupo para o Nordeste, um projeto de restauração em Olinda, preservando edifícios históricos da época colonial. A notícia caiu sobre Yara como um balde de água fria. Pernambuco significava distância, separação, um novo desafio para um relacionamento que apenas começava a se estabilizar. Quanto tempo você ficaria lá? Perguntou, tentando manter a calma. Esse é o ponto, respondeu Murilo, tomando suas mãos. Não quero estar lá sem você. Quero que venha comigo. Não umas semanas ou uns meses, mas para nos estabelecermos. Juntos. A proposta a deixou sem fôlego. Não era simplesmente um convite para acompanhá-lo em uma viagem de negócios. Era um pedido de compromisso a longo prazo, de construir uma vida conjunta além das fronteiras conhecidas. E a floricultura? O jardim botânico? Tudo o que construímos aqui? As perguntas brotavam de sua boca antes que pudesse processá-las completamente. O jardim estará terminado até então, explicou ele. E quanto à floricultura, pensei que talvez você pudesse considerar abrir uma filial em Olinda. A influência portuguesa está por toda parte lá. Seus designs seriam apreciados como parte de um patrimônio cultural compartilhado. A mente de Yara fervia, com emoções contraditórias. Por um lado, a emoção ante uma aventura que expandiria seus horizontes, que lhe permitiria explorar novas tradições florais, novos aromas, novas cores. Por outro, o medo de abandonar a segurança do conhecido, a proximidade de sua família, as raízes que lhe haviam dado identidade e propósito. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Não é uma decisão que possa tomar levianamente. Entendo perfeitamente, respondeu Murilo com gentileza. Não há pressa. O projeto não começaria até o início do próximo ano. Queria compartilhá-lo com você agora, para que tivesse tempo de considerá-lo, de falar com sua família, de imaginar como poderia funcionar. Enquanto regressavam em direção à cidade, agora em silêncio, Yara refletia sobre esta nova encruzilhada. Estaria preparada para dar um passo tão definitivo? Para afastar-se de tudo o que havia conhecido e aventurar-se em um mundo completamente novo? Para unir seu destino ao de Murilo de uma maneira que tornaria muito mais dolorosa qualquer possível separação futura? Naquela noite, enquanto jantava com seus pais, decidiu compartilhar a notícia.
A reação inicial foi exatamente a que esperava. Preocupação, resistência, inclusive certa indignação por parte de seu pai. Você mal conhece esse homem há alguns meses e ele já quer te levar para outro estado, protestou Arnaldo, deixando os talheres sobre o prato. Não vê que ele está tentando afastá-la de nós, de suas raízes? Pai, não é assim, defendeu Yara. É uma oportunidade profissional para nós dois. E ele não está me obrigando, está me dando a escolher. E a floricultura? Interveio Celina, mais prática, mas igualmente preocupada. Sua avó fundou este negócio. Seu pai o expandiu. E sempre assumimos que você o levaria ao próximo nível. A menção à herança familiar tocou uma fibra sensível em Yara. O peso das expectativas, da tradição, sentia-se particularmente intenso nesse momento. Eu não abandonaria a floricultura, assegurou. Murilo sugeriu abrir uma filial em Olinda, manter a conexão, expandir o legado familiar para além de nossas fronteiras. Seus pais trocaram olhares, surpreendidos por esta perspectiva que não haviam considerado. Além disso, continuou Yara, sentindo que era o momento de expressar algo que vinha amadurecendo em seu interior. Isso não seria um adeus, seria um até logo, um capítulo a mais em nossa história familiar, não o final do livro. A conversa continuou até bem entrada à noite. Embora não chegassem a um acordo definitivo, Yara sentiu que havia plantado uma semente. Seus pais necessitavam de tempo para assimilar a ideia, para ver além do medo inicial de perdê-la. Os dias seguintes transcorreram em um estado de reflexão constante. Cada momento na floricultura adquiria um novo significado, cada conversa com os clientes habituais, cada passeio pelas ruas familiares. Yara se descobriu catalogando mentalmente recordações, como se estivesse se preparando inconscientemente para uma despedida. Uma tarde, enquanto trabalhava nos últimos detalhes do projeto do Jardim Botânico, recebeu uma visita inesperada. Lavínia chegou ao farol acompanhada de uma mulher idosa que Yara não conhecia. Yara, apresento-lhe Jurema Mendonça, disse Lavínia, a mãe de Murilo. A surpresa a deixou momentaneamente sem palavras. Sabia que a mãe de Murilo vivia reclusa em uma pequena casa nos arredores da cidade e que mantinha uma relação distante com seu filho, marcada por antigas desavenças que ele nunca havia querido detalhar. É uma honra conhecê-la, senhora, saudou finalmente, estendendo a mão para a idosa. Jurema Mendonça, uma mulher miúda de uns 70 anos com a mesma cor de olhos que seu filho, mas com uma expressão muito mais severa, ignorou a mão estendida e a examinou de cima a baixo com olhar crítico. Então você é a florista que conquistou meu filho, disse finalmente com uma voz surpreendentemente forte para sua compleição frágil. Lavínia insistiu que eu deveria conhecê-la antes que vocês partam para Olinda. A menção a Olinda desconcertou Yara. Como a mãe de Murilo podia saber, quando ela mesma apenas estava processando a ideia? Não decidi se iremos, esclareceu, lançando um olhar interrogativo a Lavínia, que deu de ombros com expressão inocente. Você decidirá, afirmou Jurema com absoluta certeza. Conheço meu filho. Quando quer algo, move céu e terra para consegui-lo. E está claro que ele quer você ao seu lado. Havia algo na maneira direta e sem adornos de falar da idosa que resultava refrescante, depois de meses navegando as complexidades sociais do entorno de Murilo. Venha, mostre-me esse jardim do qual fala toda a cidade, ordenou mais que pediu Jurema, começando a caminhar com a ajuda de uma bengala. Quero ver se realmente entende algo de plantas ou se é só um rostinho bonito com sorte. Durante as 2 horas seguintes, Yara guiou a mãe de Murilo pelo jardim em construção, explicando-lhe cada escolha, cada planta selecionada, cada detalhe do projeto. Para sua surpresa, a idosa demonstrou ter um conhecimento profundo de botânica tradicional, corrigindo, inclusive, algumas de suas propostas com observações agudas sobre o comportamento de certas espécies em climas costeiros. Não está mal, concedeu finalmente Jurema quando se sentaram para descansar em um banco sob a araucária centenária. Você tem bom olho e, o que é mais importante, respeita o conhecimento antigo. Isso é raro nos jovens de hoje. Yara recebeu o elogio com humildade, intuindo que não eram frequentes vindos daquela mulher.
Posso lhe perguntar algo, senhora Mendonça? Disse depois de um momento de silêncio compartilhado. Pergunte, menina. Na minha idade já não tenho paciência para cerimônias. Por que veio hoje? Depois de tanto tempo sem contato com Murilo... A idosa dirigiu seu olhar para o horizonte, onde o mar se fundia com o céu em uma linha difusa. Porque os velhos são teimosos, mas não eternos, respondeu com uma franqueza que resultava quase dolorosa. E porque Lavínia me convenceu de que meu filho finalmente encontrou o que procurava todos estes anos. E o que é isso? Perguntou Yara, comovida pela vulnerabilidade que começava a aflorar sob a couraça de dureza. Paz, disse simplesmente Jurema. O tipo de paz que só chega quando você encontra alguém que te aceita tal como é, com suas virtudes e seus defeitos. Quando Jurema e Lavínia se foram, Yara permaneceu sentada sob a araucária, processando tudo o ocorrido. Algo fundamental havia mudado em seu interior após aquele encontro. Como se a última peça de um complexo quebra-cabeça tivesse se encaixado em seu lugar, revelando uma imagem que antes só podia intuir. Naquela noite, enquanto contemplava as estrelas do terraço da mansão de Murilo, tomou sua decisão. Irei com você para Olinda, disse simplesmente, quando ele se juntou a ela com 2 taças de vinho. A surpresa e a alegria iluminaram o rosto de Murilo como um amanhecer. Tem certeza? Perguntou, sem ousar acreditar completamente em sua boa sorte. Nunca estive tão certa de nada, confirmou ela com um sorriso sereno. Meu lar já não é apenas um lugar, Murilo. É onde estivermos juntos. Ele deixou as taças sobre a mesa e a atraiu para si, em um abraço que expressava mais que qualquer palavra. Quando se separaram, Yara notou algo diferente em seu olhar, uma determinação misturada com nervosismo. Eu havia planejado fazer isso de outra maneira, disse Murilo, buscando algo no bolso de seu paletó. Com mais cerimônia, talvez. Mas agora me parece o momento perfeito. Quando se ajoelhou diante dela, estendendo uma pequena caixa de veludo azul, o coração de Yara deu um salto. Yara Teixeira, disse com voz firme apesar da emoção. Você me faria a extraordinária honra de se tornar minha esposa? Dentro da caixa, um anel de design simples, mas elegante, brilhava sob a luz da lua. Não era a ostentação que teria esperado de um homem de sua posição, mas algo muito mais significativo. Um aro de ouro branco com uma pequena flor de ipê entalhada em madrepérola. É lindo, sussurrou ela, comovida pela escolha tão pessoal, tão conectada com suas raízes compartilhadas. A flor de ipê, explicou Murilo, símbolo de pureza, de novos começos, e na linguagem tradicional das flores brasileiras, promessa de amor eterno. Sim, respondeu Yara enquanto as lágrimas de felicidade começavam a correr por suas faces. Sim, quero me casar com você. Enquanto Murilo deslizava o anel em seu dedo, Yara compreendeu que havia encontrado a resposta à pergunta que vinha se fazendo durante meses. Seria possível manter sua essência enquanto expandia seus horizontes? A resposta era sim, porque o amor verdadeiro não te pede que sejas menos, te convida a ser mais. Não te encerra, te liberta. Não te limita, te transforma. Como a flor de ipê que agora adornava sua mão, seu amor havia florescido a partir de um encontro casual. Havia resistido a tempestades e secas e agora prometia frutos duradouros. Uma flor que, na linguagem silenciosa da natureza, simbolizava a mais bela de todas as promessas. A de um amor que, como as tradições mais antigas e valiosas, nunca morre, apenas se renova a cada estação. O casamento se celebrou em um luminoso dia de março, quando o calor intenso do verão brasileiro começava a ceder lugar à suave temperança do outono. Escolheram o Jardim Botânico do Farol como cenário, um espaço que simbolizava perfeitamente sua história de amor. Nascido da tradição, mas aberto ao futuro, enraizado na terra, mas olhando para o mar, íntimo, mas generosamente compartilhado com a comunidade. Yara havia projetado pessoalmente cada detalhe floral, criando um ambiente que mesclava a elegância discreta que caracterizava Murilo com a vitalidade colorida que definia seu próprio espírito. Arcos de buganvílias, jasmins e ipês,
marcavam o caminho até um altar improvisado sob a araucária centenária, enquanto centenas de pequenas luzes entrelaçadas entre a folhagem esperavam o entardecer para transformar o jardim em um espaço quase mágico. A cerimônia foi simples, mas profundamente emotiva. Amigos e familiares de ambos se misturavam com os habitantes da cidade, criando uma congregação diversa unida pelo afeto aos noivos. Jurema Mendonça ocupava um lugar de honra na primeira fila, sentada junto aos pais de Yara, com quem havia desenvolvido uma inesperada amizade baseada no amor compartilhado pelas tradições catarinenses e especialmente por seus filhos. Quando Yara avançou pelo caminho de braço dado com seu pai, vestida com um simples vestido de seda cor marfim e um arranjo de flores frescas no cabelo em lugar do tradicional véu, os murmúrios de admiração se estenderam entre os convidados. Mas ela só tinha olhos para Murilo, que a esperava junto à araucária com uma expressão de assombro e devoção que ficaria gravada para sempre em sua memória. "Você está radiante", sussurrou ele quando finalmente ela chegou ao seu lado. "E você parece um poeta brasileiro dos bons tempos", respondeu ela com um sorriso, referindo-se ao terno tradicional de linho que ele havia escolhido em lugar do convencional smoking. A cerimônia transcorreu entre lágrimas e risos, com votos pessoais que falavam de segundas oportunidades, de redenções, de flores que crescem entre as fendas dos muros mais duros. Quando chegou o momento de trocar as alianças, Murilo surpreendeu a todos extraindo de seu bolso não um, mas 2 pequenos objetos. "Esta é nossa aliança de casamento", disse, mostrando um simples aro de ouro. "E isto", acrescentou, revelando uma pequena chave antiga, "é a chave de nosso novo lar em Olinda, um casarão do século XVIII no centro histórico, com um pátio interno onde as flores crescem o ano todo graças ao microclima especial da cidade." Um murmúrio de aprovação percorreu a assembleia. O gesto simbolizava perfeitamente a nova etapa que estavam prestes a iniciar. Uma vida compartilhada que honrava as tradições enquanto abraçava novas aventuras. A celebração posterior se estendeu até bem entrada à noite. Música regional, pratos tradicionais catarinenses com toques pernambucanos que antecipavam sua futura vida, vinho da região. Tudo contribuía para criar uma atmosfera de alegria contagiante que dissolvia as antigas barreiras sociais, permitindo que pescadores veteranos dançassem com elegantes damas da alta sociedade de Florianópolis, que jovens artistas locais conversassem animadamente com empresários internacionais. Em um momento da festa, Yara se encontrou sentada junto a Lavínia, observando de certa distância o burburinho festivo. "Obrigada", disse simplesmente tomando a mão da mulher que, contra todo o prognóstico, havia se convertido em uma amiga e mentora. "Por quê?", perguntou Lavínia, embora seu sorriso indicasse que entendia perfeitamente a que se referia. "Por trazer Jurema aquele dia, por nos ajudar a fechar círculos, por me ensinar que o passado não precisa ser um lastro se soubermos transformá-lo em aprendizado." Lavínia assentiu, apertando suavemente sua mão em sinal de reconhecimento. "Existem muitas formas de amar uma pessoa", respondeu com sabedoria. "Às vezes a mais valiosa é permitir que seja feliz com outra pessoa." A conversa foi interrompida por Juvenal, que se aproximou com uma expressão inusualmente emotiva em seu rosto, habitualmente composto. "Senhora", disse dirigindo-se a Yara com o respeito formal que agora lhe correspondia, "o Sr. Mendonça solicita sua presença para a dança inaugural." Yara sorriu ante a formalidade do caseiro, que contrastava com o calor de seu olhar. "Obrigada, Juvenal, mas acho que já é hora de você me chamar simplesmente de Yara, não acha?" O homem pareceu considerar a proposta com toda a seriedade, antes de responder com uma pequena inclinação de cabeça. "Como desejar, Yara." Quando se uniu a Murilo no centro da improvisada pista de dança, os músicos começaram a tocar um samba suave, perfeito para o momento. Enquanto se moviam ao ritmo da música, rodeados por um círculo de convidados que os observavam com afeto, Yara teve uma súbita revelação. "Sabe que dia é hoje?", perguntou a Murilo, recostando-se levemente em seu ombro. "Sábado, 12 de março."
respondeu ele intrigado pela pergunta. Por quê? Faz exatamente 8 meses que cruzei pela primeira vez o portão de sua mansão com aquele primeiro arranjo floral, explicou ela com um sorriso nostálgico. Jamais teria imaginado que estaríamos aqui agora. Murilo se deteve um momento, surpreendido pela coincidência, antes de retomar a dança com renovada emoção. Talvez o destino tenha mais senso de humor e de poesia do que acreditamos, respondeu, beijando suavemente sua testa. Ou talvez algumas histórias já estejam escritas nas estrelas, esperando simplesmente o momento adequado para se desenvolverem. À medida que a noite avançava, a celebração adquiria um ar quase onírico. As luzes entrelaçadas na vegetação brilhavam como estrelas caídas. O aroma das flores se intensificava com o orvalho noturno, e as conversas se tornavam mais íntimas, mais significativas. Em um momento de calma, enquanto os convidados desfrutavam da sobremesa, Murilo tomou a palavra para um breve discurso. Quero agradecer a todos pela presença neste dia tão especial. Começou com uma voz clara que chegava até o último canto do jardim. Mas, sobretudo, quero agradecer à vida por esta segunda oportunidade, por me ensinar que os erros não precisam nos definir se tivermos a coragem de aprender com eles. Fez uma pausa, buscando com o olhar Yara, que o observava com olhos brilhantes de emoção. Há apenas 1 ano eu era um homem encerrado em uma fortaleza de minha própria criação, continuou, bem-sucedido no material, mas empobrecido no verdadeiramente importante. Então chegou Yara, não só com suas flores, mas com sua maneira de ver o mundo. Como um jardim onde cada ser tem seu lugar, sua beleza única, seu direito de florescer. Os murmúrios de aprovação se estenderam entre os convidados, muitos deles visivelmente comovidos. Hoje iniciamos um novo capítulo, concluiu Murilo erguendo sua taça. Não só como marido e mulher, mas como parceiros na aventura mais importante, a de criar uma vida que reflita o melhor de ambos, o melhor de nossas tradições e o melhor de nossos sonhos. A Yara, a luz que ilumina meu caminho. A ovação foi unânime e sentida. Quando Yara se uniu a ele para o brinde, as palavras não pareciam necessárias. Seus olhares entrelaçados falavam uma linguagem mais profunda, mais verdadeira que qualquer discurso. A noite concluiu com um gesto simbólico, que Yara havia planejado como surpresa. Cada convidado recebeu uma pequena muda em um vaso de cerâmica tradicional, com uma etiqueta que explicava seu significado na linguagem das flores brasileiras. Uma recordação viva de que o amor, como as plantas mais resistentes, pode florescer em qualquer terreno se for cuidado com paciência e devoção. Horas mais tarde, quando os últimos convidados haviam partido e o jardim recuperara sua tranquilidade natural, Yara e Murilo permaneciam sentados sob a araucária centenária, contemplando o amanhecer que começava a insinuar-se no horizonte. — Em que está pensando? Perguntou ele, acariciando suavemente seu cabelo. — Nos jardins, respondeu ela com um sorriso enigmático. Em como cada um tem seu próprio ritmo, sua própria beleza. Em como alguns necessitam anos para revelar sua verdadeira essência. E o nosso? Inquiriu Murilo, entendendo perfeitamente a metáfora. Que tipo de jardim você acha que estamos criando? Yara refletiu um momento antes de responder, observando como os primeiros raios de sol começavam a iluminar as plantas ao seu redor, revelando cores e texturas invisíveis na penumbra. Um jardim compartilhado, disse finalmente, onde cada um contribui com suas sementes, sua visão, seu trabalho, onde as raízes se entrelaçam sob a terra, criando uma fortaleza invisível, mas inquebrantável. Um jardim que mudará com as estações, que enfrentará tempestades e secas, mas que sempre encontrará a maneira de renascer. Murilo a atraiu para si em um abraço que expressava tudo o que as palavras não podiam conter. Enquanto o novo dia se desdobrava diante deles, ambos sabiam que estavam no limiar de algo belo e desafiador em partes iguais. Uma jornada que os levaria a terras distantes, mas que sempre manteria viva a conexão com suas origens, com a terra que os havia visto crescer e, finalmente, encontrar-se. E assim, sob a araucária centenária que havia sido testemunha silenciosa de sua história de amor, selaram a promessa de um futuro compartilhado. Um futuro onde, como nos melhores jardins,
cada estação traria novos desafios, novas alegrias, novos aprendizados. Porque o amor verdadeiro, como as plantas mais valiosas, não floresce da noite para o dia nem permanece estático, mas cresce constantemente, adapta suas raízes a novos terrenos, estende seus ramos em direção a novos horizontes. E o mais importante, se alimenta não só de momentos de esplendor, mas também da paciente dedicação cotidiana, dos pequenos gestos de cuidado que frequentemente passam despercebidos, mas que, com o tempo, constroem algo extraordinário. Um jardim compartilhado, onde cada um pode ser autenticamente quem é, ao mesmo tempo que cresce junto ao outro, nutrido pela mesma terra, banhado pela mesma luz, fortalecido pelas mesmas tempestades superadas. Porque no final, pensou Yara enquanto observava o sol ascender majestosamente sobre o Atlântico, não são as flores mais espetaculares que definem um jardim, mas a harmonia com que convivem todas as espécies, cada uma em seu momento, cada uma em seu espaço, criando juntas um ecossistema onde a vida em todas suas formas pode florescer plenamente.